Meus amigos, existe na literatura rabínica, principalmente no livro Talmud. O que é o Talmud? Uma compilação de dizeres rabínicos, de interpretações rabínicas. E também alguns estudiosos e pesquisadores do Velho Testamento procuram, principalmente do livro do Gênesis, procuram achar esse mistério que foi Lilith. Vou falar sobre Lilith. Vamos juntos tentar entender quem foi Lilith. O Gênesis começa assim: e criou Deus o céu e a terra. O Gênesis começa assim. O Gênesis descreve a criação do mundo, a história da criação do mundo, certo? Sendo assim, é nele que encontramos a origem do homem e da mulher. Que homem? Adão e mulher Eva, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, no versículo 18 de 2 Gênesis, encontra-se a passagem que Deus declarou que não é bom que o homem esteja só, entre aspas. Foi uma declaração de Deus. O que faria para ele uma ajudante idônea. Deus falou que não era bom que Adão estivesse só e criaria para ele, faria para ele uma ajudante idônea. Também nós podemos aprender nesse capítulo, no capítulo 2, o processo da criação da costela. Tirou uma costela de Adão, fechou a carne no seu lugar e criou Eva. Mas lendo as entrelinhas, de acordo com os pesquisadores, na parte em que Deus diz que não é bom que Adão fique sozinho e que daria para ele uma companheira idônea, há quem interprete que este trecho sugere que já existiu uma mulher que não era idônea. Ideia intensificada no versículo 23 de 2 Gênesis. Quando Adão fala sobre Eva: esta sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Existe, contudo, uma outra interpretação que nos parece mais fascinante e de que é exemplo de que foi feito com os animais. Deus teria criado um casal, Adão e uma mulher, que antecedeu a Eva. Porque Adão estaria sozinho e no princípio Deus criou um homem? Aliás, criou o homem e a mulher. Por quê? Se só na segunda parte Eva foi concebida e na terceira nomeada a mulher da primeira parte sumiu? Só no segunda parte do Gênesis é que a mulher foi criada. E depois, no terceiro, ela foi nomeada a mulher de Adão. Mas antes disso, eles querem dizer, os pesquisadores, eles explicam sem provar que essas questões surgiram porque partes da Bíblia foram editadas e até mesmo excluídas. Segundo o alfabeto Ben Sirac, no folclore hebreu medieval, que nós vamos falar em outro vídeo, Lilith é considerada a primeira mulher que já existiu. Não era ela. Esse texto, elaborado por volta do século 7 depois de Cristo, compõe o quê? O Talmud que eu falei. O que é o Talmud? Uma coleção de escritos rabínicos. De acordo com esse livro Talmud, Lilith foi criada a partir da mesma matéria do homem, junto com Adão. Entretanto, a questão do seu sumiço e da criação posterior de Eva se deu porque ela se recusou a se deitar sobre Adão. Se deu porque ela se recusou terminantemente a se deitar sobre Adão e se submeter a Adão. Por quê? Porque ela não se considerava inferior ao homem. Lilith não se considerava inferior ao homem. Por essa disputa pela igualdade, Lilith se retirou do jardim do Éden com destino ao mar vermelho. A partir dessa explicação, as teorias concluíram que Lilith se tornou uma figura inconveniente para determinadas religiões patriarcais.
tais como o catolicismo e o judaísmo. Vamos lá partir das conjecturas. Partindo do princípio de que Lilith foi a primeira esposa de Adão e que fugiu do Éden, existem suposições que afirmam que Deus enviou três anjos foram enviados da presença de Deus para trazer Lilith de volta ao marido dela, que era Adão. Mas ela se manteve irredutível. Não vou voltar. Por isso, ela foi amaldiçoada a não ter filhos. E se os tivesse, eles morreriam ainda recém-nascidos. Por tudo que aconteceu, Eva foi criada. E ao ver seu marido com outra mulher, o que Lilith fez? Não ficou nada satisfeito quando ela viu Adão com Eva. Foi até o paraíso e induziu aquele casal, Adão e Eva, ela induziu eles ao adultério. O que seria o verdadeiro motivo para eles serem expulsos de lá. Isso é expulso do paraíso. Existe também a crença de que Lilith teria se transformado em serpente para tentar Eva e se vingar de Adão. Mas são crenças. Não podemos saber se é verdade. Existe registro de Lilith no 3º milênio antes de Cristo, da antiga para a média idade do bronze, na demonologia suméria. Vocês sabiam disso? Além disso, textos mesopotâmicos a trazem como uma figura demonizada. Lilith, na realidade, para alguns autores modernos, ela foi transformada em um demônio feminino, a rainha da noite, que se tornou a noiva de Samael, o senhor das forças do mal. Assim disse que a mulher foi criada no livro de Isaías, mas que as muitas traduções transformaram seu nome em animal noturno. Ainda afirmam que, em textos baseados em um hebraico antigo, emprega o nome Lilith. Por exemplo, Isaías 34. Isaías 34 emprega o nome Lilith. Tá? Mas não existem provas de que Lilith existiu. Eu fiz esse vídeo baseado nessa, não sei, teoria, conjectura, mito, lenda. Fica para você definir.